Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de lermos um livro novo nesse canal. Vamos ler todo o livro de 1 Tessalonicenses. Vamos ler 1 Tessalonicenses 1, 2, 3, 4 e 5. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês. Ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os nas nossas orações. Lembramos constantemente, diante do nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês, que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muitas aflições, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Capítulo 2. O ministério de Paulo em Tessalônica. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória.
Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficiência em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Paulo deseja rever os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 3. Portanto, uma vez que não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho. As boas notícias trazidas por Timóteo. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos tanto quanto queremos ver vocês. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos encorajados por causa da fé que têm, pois agora vivemos, uma vez que estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia oramos intensamente para que possamos vê-los e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Capítulo 4. Vivendo para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos
que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. A vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. O dia do Senhor. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e esperança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, de noite dormem. Os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Instruções finais. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ansiosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito,
Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Amém. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. E finalizamos aí essa carta de 1 Tessalonicenses, né? Exatamente. E a gente pode ver, né, nessa leitura de hoje, realmente que é uma estrutura muito de carta, né? Você vê ali do começo ao fim, diferente até de outras cartas aí que a gente já leu, essa parece uma estrutura mais firme ali de carta, né? Uma coisa mais explicativa, dando assim, tipo saudações, falando, olha, como foi bom estar com vocês e tal. Então a gente vê ali todo um enredo, né, de uma carta realmente. E isso que eu acho que é interessante da gente observar nessas cartas de Paulo, né? Muitas vezes a gente lê nessas cartas e quer tirar algumas palavras ali, né, trazendo para um contexto totalmente diferente. E todas elas, né, estão dentro de um contexto, né? São uma carta, ela tem o começo, meio e fim. A gente tem que analisar muito bem. Inclusive, a gente vai ver no capítulo 4, falando sobre algumas exortações, principalmente ali, né, falando sobre a imoralidade sexual. Mas a gente tem que ver, né, que ele tem todo ali um enredo até chegar e falar sobre aquela exortação e tal. Então, assim, é uma coisa assim, parece que você fala, parece que nada, né, nada é compatível com os dias atuais, é uma coisa parece que não serve, né, para nós aqui que estamos lendo. Mas não, você consegue tirar ensinamentos muito importantes, né, daqui, ver como que era também o andamento ali da igreja primitiva, como que Paulo se comportava, né, sendo ali um apóstolo, né, que foi um apóstolo marcante, né, para a igreja primitiva e até hoje, né, Paulo é uma referência de um bom missionário, de um bom apóstolo, né? Então é interessante a gente ver toda essa forma também como Paulo lidava com essas igrejas, como ele lidava com as pessoas ali recém-convertidas. Exatamente. E começando a falar ali de 1 Tessalonicenses 1, né? É ali onde começa realmente a mostrar que é uma carta, né? Essa saudação inicial ali de Paulo, Silvano e Timóteo à igreja de Tessalonicenses, né? Eles já tinham ido até esse lugar, né, gente? É bacana da gente entender porque estávamos lendo Atos. Então, na nossa leitura, tá intercalando, né? O que aconteceu e, de repente, o episódio de uma carta, a exortação, o auxílio ali para aquela igreja, né? Lembrando que naquele tempo não existia internet, telefone, muito menos um avião para fazer uma ponte aérea e ir lá auxiliar. As viagens eram longas, né? Umas eram de barco, navio, outras eram totalmente a pé. Então não dava para ficar auxiliando tão de perto, né? E ali eles já tinham ido, e isso a gente viu lá em Atos e viu como foi também, né? A parte de Paulo ali, ele não era tão bem recebido, porque ele estava trazendo as boas novas. Então tinha a perseguição da parte dos judeus. Então ele ia, pregava, tinha os primeiros convertidos e depois tchau, né? E continuava o caminhar dele. Então, ele continuava o quê? Orando de fora, vamos dizer assim, né? Para que aquela igreja que ele começou a construir se fortalecesse. Então, essa igreja de Tessalonicenses foi a primeira igreja ali na parte da Macedônia, né? Até que fala aqui que a Tessalônica era a capital e a maior cidade, gente. Tinha 200 mil pessoas
ela era a maior cidade da província romana da Macedônia. Então era um lugar de importância ali. E ali ele precisava estar exortando aquele povo que ficou ali, né, que teve a convicção. Então por isso que ele começa ali, ação de graças pela fé e pelo exemplo dos tessalonicenses. E que exemplo é esse, gente? Ali é bacana que ele até coloca sobre estar exortando a fé dele, né? O exortando é fortificando, está ali, apoiando aquela fé que continue naquele caminho, sabe? Então ele fala: olha, nós estamos lembrando de vocês, estamos orando, vocês não estão abandonados. E sabemos, irmãos amados, no versículo 4, que Deus os escolheu, né? Não foi assim, à toa que vocês estão nesse caminhar, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção, porque eles também receberam do Espírito Santo ali naquele lugar. Então não era algo feito só por Paulo ali querendo espalhar o evangelho. Tinha a presença ali do Espírito Santo, né? Então eles precisavam estar caminhando, porque não era algo à toa, né? Tanto é que ele fala assim: olha, estamos aqui te apoiando e tudo para que esse trabalho não seja em vão, porque o inimigo está também ao meio, né? Mas se fortaleçam, continuem orando. E depois ele até comenta, né, que Timóteo chegou trazendo essas boas novas. Então assim, Timóteo chegou, falou como estava, e Paulo agora escreve para falar assim: olha, eu gostei do que eu ouvi, né? Então a gente vê que houve essa atualização ali de como estava esse caminhar em Tessalonicenses. E depois até Paulo coloca, né? Vocês estão sendo nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, vocês receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida por toda parte. Então ali mostrando a importância que estava sendo aquela igreja, né? Que todos, vamos dizer assim, também admiravam Paulo, como Paulo se posicionava. E vir um elogio dessa parte por Paulo era algo muito fortificante ali para aquele tempo, né? E depois, no capítulo 2, fala ali sobre o ministério de Paulo, né? Ele escreve ali, né, como foi os tempos que ele estava em Tessalônica, né? Então, isso é interessante da gente, né, como a senhora falou. A gente leu lá em Atos, gente, 17, do versículo 1 ao 9, esse período, né, que Paulo passa ali pela cidade de Tessalônica. Então aqui eles já partiram, já saíram e estão mandando essas cartas um tempo depois, não sabemos dizer se é 1 ano, 2 anos depois, mas, né, exortando, reforçando, esclarecendo coisas, né? Como a senhora explicou ali no começo, não tinha WhatsApp, né? Não tinha e-mail, não tinha nada desse tipo. E aqui é interessante, né? Quando a gente volta lá em Atos 17, que explica ali, né, quando eles vão para Tessalônica, conta a história que eles saem de Filipe, né, que é naquele contexto que Paulo e Silas é preso, acham que eles são cidadãos judeus, só que eles são cidadãos romanos, que daí tem o terremoto. Então é daquele contexto, gente, depois de ser preso, eles ainda continuam, não param, né, e vão para Tessalônica. E quando chega lá em Tessalônica, também os judeus que estão ali com inveja deles, armam todo um fuzuê ali para prender eles, mas eles saem fugidos, né? E daí prendem um discípulo deles, que é o Jasson, né? Então, dentro desse contexto que Paulo escreve ali, né, a carta, e no capítulo 2 fala sobre esse ministério que ele está defendendo, né? Ele fala assim: olha, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Apesar de sermos, né, maltratados, insultados em Filipos,
Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, tipo assim, é explicando aquilo que a gente já leu, porque eles poderiam ter saído de Filipe e falado, cara, vamos embora daqui porque a perseguição tá muito grande. Mas mesmo assim eles vão, né, para Tessalônica. E ali dando, né, explicando, ó, nós fomos fiéis com vocês, nós fomos perseguidos, né, mas mesmo assim isso nos encoraja, porque nós sabemos que a nossa, isso fala no versículo 3, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, né, então ao contrário disso, nós fazemos isso por amor a Deus, sabendo que estamos agindo de uma forma correta, né. E ali ele fala, não buscamos reconhecimento humano, não buscamos, né, bajulação, nós só estamos colocando aqui que o nosso ministério tem algo genuíno, assim, e algo realmente aprovado por Deus. E depois ali ele vem no versículo 7 falando, né, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Né? E o que aqui explica, gente? Geralmente, né, alguém que faz missões, ele recebe, né, as condições financeiras da igreja, né? Então a igreja que banca, né, a moradia, a igreja que banca a alimentação, a igreja que ajuda nas necessidades físicas, né, dos missionários. E ali ele está falando, olha, lembrem disso, que quando nós estávamos aí, nós buscamos não ser um peso para vocês, nós buscamos não depender, né, do recurso de vocês, até porque vocês eram uma igreja muito nova, que não tinha recursos para poder ajudar. E é isso que ele fala também no versículo 9, que ele fala, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Isso a gente falou no capítulo anterior, né? Paulo ali, ele montava tendas, sabia fazer tendas e tal. Então, o que dá a entender aqui que Paulo ainda trabalhava, né? Trabalhava de manhã e à noite montando tendas para ganhar uma grana ali, para poder pagar alimento, para poder pagar um aluguel de um quarto, coisas desse tipo. Então, buscando aqui não ser um peso para a igreja primitiva. E isso é uma conduta muito interessante, né? Porque as igrejas, depois que elas já tomam forma, né, que ela já tem arrecada ali, né, arrecada dízimos e tal, que elas têm condições de, né, estar auxiliando ali missionários e tal, e isso é maravilhoso. Mas aqui Paulo, tipo assim, ele tem a visão de tipo, cara, essa é uma igreja muito pequena, né, não tá tendo condições, e isso não impede dele trabalhar, né, ser um negócio esgotante ali para eles também, porque às vezes a gente pensa, não, tô trabalhando para Deus, Deus tem que prover, né, eu não vou fazer nada. E aqui a gente vê essa conduta, né, de Paulo de realmente estar pregando e mesmo assim estar trabalhando, tipo, bastante para poder ali, né, tá pagando as coisas. Então é uma coisa que me chama a atenção. E ali ele fala, né, tanto vocês como Deus são testemunhas, né, de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, né? Então mostrando ali, né, como eles foram ali pessoas realmente usadas por Deus e buscando ser santos, né? E depois no versículo 13 ali, eu acho legal essa forma que como Paulo põe na carta, que ele fala, mas também nós agradecemos, né, a vocês, né, e agradecemos a Deus por vocês receberem a palavra, por todo esse desgaste não ter sido inútil, né, não ter sido ali uma coisa que só gerou um cansaço físico, né, mas falar assim, o que nos traz essa recompensa é ver vocês aceitando a palavra, e isso é muito bacana, gente, porque realmente quando você vê, né, alguém mudando alguma conduta que estava errado, alguém aceitando Cristo ali, por uma fala sua, por um direcionamento seu, por uma entrega de uma palavra sua, aquilo te enche assim, no espírito de uma forma que você fala, cara, isso já valeu, né, isso já basta. E é isso que Paulo coloca aqui, tipo assim, isso já traz uma satisfação, isso já traz uma alegria, porque não existe, né, alegria maior do que ver vocês
recebendo a palavra e crendo nela, né? E ali no versículo 17, né, até o finalzinho, muda o tópico de Paulo falando que deseja rever, né? Então ele fala, né, olha, saibam que eu estou tentando ver vocês, né? Ele até coloca privados da companhia de vocês por breve tempo. Então, em pessoa, né, eu não estou com vocês, mas não pensem que eu não estou no coração, né? Ele até coloca ali, mas não no coração eu estou com vocês, né? Eu lembro de vocês, me preocupo com vocês, né? Mesmo estando afastado, né, fisicamente. Mas até ele coloca ali, quisemos, no versículo 18, quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Mas pois quem é a nossa esperança e alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, né? Mostrando aquilo que eu acabei de explicar, de tipo assim, a nossa alegria está em vocês, eu quero ir ver vocês, eu quero me, né, alegrar vendo o caminhar de vocês, o crescimento espiritual de vocês, mas que ele tentou e ainda não conseguiu. Então, isso ele também deixa ali claro nesta carta. E ele continua sobre esse tópico no capítulo 3 também, né? Falando que ele está em Atenas, e isso também a gente viu lá em Atos, né? Que ele chegou e tinha vários templos de adoração a ídolos, e ali ele estava sozinho. Então ele fala, olha, estou sozinho aqui em Atenas, né? Mas envio Timóteo, que Timóteo dá para ir, porque já não aguento mais ficar sem notícia de vocês, né? Então ele envia Timóteo a fim também de exortar ali a fé deles para que o inimigo não destrua aquele início, né, de uma igreja. Então ele fala isso até ali no versículo 5. E depois ele vem falando sobre as boas notícias trazidas por Timóteo. Então não dá para entender direito, gente, também, se essa carta foi uma carta que Timóteo levou e logo em seguida Timóteo trouxe essa carta e depois ele estava enviando de novo outra carta, ou como que foi essa logística toda, né? Mas até esse tópico ali dá a impressão que essa era uma carta que Timóteo estava levando para os tessalônicos, né? E agora as boas notícias as atualizações que Timóteo está trazendo lá de Tessalônica para Paulo. E aí ele fala até que ele se alegrou, né, de tudo que ouviu, que ele ficou feliz ali pelas boas notícias, né, a respeito da fé e do amor que os tessalonicenses têm. E ele até fala ali no versículo 7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos encorajados por causa da fé que tem. Não é encorajados pela circunstância, porque ele até falou nos versículos anteriores que sim, eles seriam perseguidos, que esse momento de tempestade iria acontecer. E, gente, a gente precisa ter também muito claro conosco que a tempestade, a tribulação, essas provações não acontece só porque a pessoa cometeu um pecado, porque ela tá desviada ou coisa do tipo. Acontece também com quem é cristão e tá super certinho ali, porque também fala lá em Tiago que essas tribulações são para crescimento espiritual também, para fortalecimento da tua fé. Então não ache que só vai passar por tentação, por coisa assim, quem cometeu algum pecado. Você também que está no caminho do Senhor também sofre isso, né? Mas precisamos nos fortalecer na fé, né? E aí ele coloca até no versículo 11 que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. É tipo assim, eu já mandei Timóteo, soube das boas novas, fiquei feliz, mas eu quero ir até vocês, né? Então, ali mostrando realmente esse desejo, igual o Jason falou, de estar junto, né? De saber mais. Então, imagina, essa vontade, né? Você está construindo uma igreja num tempo super difícil, onde você sabe que tem pessoas queimando ali pelo Senhor, e você quer partilhar daquele momento, você quer sentir aquele fervor também, né? Porque cada lugar é diferente, né, gente? E daí nós vamos para o capítulo 4, que muda ali um pouco do direcionamento dessa carta, né? Até aqui, né, onde a senhora explicou, o capítulo 3, você vê que Paulo está defendendo a sua integridade, trazendo uma confiança ali para os crentes, para os irmãos, né, em Tessalônica, de que as coisas estão caminhando, que tudo que passou ali, né, foi algo realmente
de Deus, né? E trazendo vamos dizer assim, esse esclarecimento, essa saudade que ele estava tendo, né? E restabelecendo ali até uma confiança com eles, mostrando, ó, nós ainda estamos ligados, eu tô tentando voltar, né? Como até eu acabei de explicar ali, tipo assim, eu ainda tô em oração com vocês, meu coração ainda está com vocês, né? Mostrando essa ligação, até como a senhora falou, enviando Timóteo e tal. Agora no 4 a gente já vê uma exortação realmente de trazendo uma orientação para eles, né? Então ali ele fala, olha, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo, né? E eu acho interessante, gente, o jeito como Paulo escreve essa carta, como ele se posiciona. Então ele fala, olha, né, eu já instruí vocês e vocês estão vivendo desta forma, né? Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor, né, Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos. Tá. Daí no versículo 3 ele coloca: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então, tipo, aqui ele já apresenta um problema que existia, né? E que existe até hoje, né? Mas um problema que estava acontecendo naquela sociedade, né? Dentro ali do povo que vive em Tessalônica. E, tipo assim, orientando eles a, tipo assim, vocês, né, já foram instruídos e vocês estão vivendo dessa forma, né? No versículo 1 fala, né? Vocês foram instruídos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato assim vocês estão procedendo. Então vocês estão no caminho correto. No entanto, né, vigiem, cuidado para que vocês não, né, deixem ali as coisas da sociedade entrarem dentro também da igreja. Então é uma palavra de tipo assim, antes de você chegar batendo em alguém, né? Você primeiro elogiando. Você né? dá um elogio, primeiro você também dá uma exortação antes de vir, porque daí no 3 ele fala, olha, deixa eu só deixar uma coisa clara aqui, né? O que tá faltando, né? E que vocês sabem, tipo assim, você sabe muito bem, igual você pega seu filho fazendo uma coisa e fala assim, filho, por que você fez isso? Ah, não sei. Mas você sabe que isso é errado? Sim, eu sei. E por que você fez isso? Não sei. Então, tipo, era mais ou menos isso assim que Paulo estava lidando ali, né? Falando assim, olha, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, né? Não esqueçam disso. Abstenham-se da imoralidade sexual, né? E no versículo 4 ele, né, dá cada um saiba controlar o seu próprio corpo, né? Até em um outro idioma, o grego, fala assim, no seu próprio vaso, né? Então, ali coloca, né, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, tipo assim, ele coloca, analise, vocês agora são, tipo, cristãos, né? Vocês sabem o que é, como honrar, né, a Deus e como ter um corpo santo. E vigiem, né? Porque a imoralidade sexual, gente, é um controle do seu próprio corpo, né? Saiba ter esse controle. Então, ali é realmente uma orientação bem direcionada de Paulo sobre um problema que passava na cidade de Tessalônica. A gente não pode afirmar que era um problema da igreja, mas era ali uma orientação de Paulo de tipo assim, vigiem para que isso não aconteça entre vocês também. Porque, gente, naquela época existia, sim, homossexualismo, existia, né, sexo antes do casamento. Então, tipo assim, e o povo ali era povo gentil, eles eram gregos. Então Paulo está trazendo essa orientação de tipo assim, consertem, né? Vigiem o passo de vocês para que vocês mudem, não fiquem com aquela cabeça, né, de como era antigamente. Então esse que é interessante. E ali ele até continua, né, no versículo 6 ali, na metade ali, ele fala: neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, né? Então, assim, vigie também, porque o pecado, gente, da imoralidade sexual é um pecado no corpo, e você não peca sozinho, você peca com o seu irmão, né? Então, tipo assim, é um pecado
duplo, né, vamos dizer assim, aquilo que a gente falou, não existe ranking de pecado, pecadinho, mas o pecado da imoralidade sexual não é só uma carne, são duas carnes que estão cometendo. Então ele fala, vigie você mesmo e também vigie pelo seu irmão, né, tipo assim, tenha compaixão também. Você está levando, é um erro que você está cometendo com o seu corpo e com o corpo do seu irmão, né, então tenha essa noção, né. E ali no versículo 11, né, que ele fala, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós o instruímos. E dali ele continua falando assim, andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. E aqui esse versículo 11 e 12, gente, é trazendo uma exortação também de um outro ponto de vista, que era tipo assim, trabalhem, né? Cuidem dos seus próprios negócios para não depender de ninguém, para não ser um povo assim, aquele ali é crente, mas depende, né, do dinheiro da igreja, depende ali da evolução da igreja para pagar a sua comida. Então, tipo assim, ele está trazendo essa exortação do tipo assim, não fiquem dependentes, né? Para isso não trazer uma visão, isso que eu acho interessante, para andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Então, para quem for de fora falar, eu não quero ouvir esse tal aí de Jesus Cristo, não, porque esse povo aí que vira, né, cristão, fica tudo dependendo da igreja, agora não tem dinheiro para nada, né? Então é interessante esse posicionamento aqui de Paulo, né, de se cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as suas próprias mãos. Não é porque agora, né, vocês receberam Cristo que, nossa, vamos ficar aqui sentado esperando agora, né, o maná cair do céu. E assim, gente, Deus provê em nossa casa, o tempo inteiro Deus provê, e você vai ver isso, mas em nenhum momento Deus fala, agora senta, né, porque o pão vai cair. Não, você trabalha, você tem que continuar cuidando dos seus negócios, mas você vai ver Deus provê muito além do que você faz com as suas próprias forças, né? Então trabalhar é uma coisa também que traz honra a Deus, né? E uma coisa interessante aqui que Paulo coloca também aos olhos dos outros, né? Aquele tipo, eu não tô nem aí com o que os outros pensam, mas a gente também tem que ter um foco assim, o que eu, como cristão, tô dando como testemunho, né? O que as outras pessoas vêm falar, aquele ali é cristão, mas quando ele vê eu sendo cristão, o que ele vê além disso? Eu sendo um acomodado, eu sendo um preguiçoso? Então, tipo assim, é esse o testemunho, né, que a gente está dando como cristão. Então, é essa exortação aqui que Paulo traz ali para os irmãos em Tessalônica. E depois ele vai para a vinda do Senhor, que também é uma outra abordagem que também é super interessante, que ele fala, né, não sejam ignorantes quanto aos que dormem. E aqui ele está trazendo sobre assim, não discutem, né, não fiquem preocupados com aquelas pessoas que já morreram, né, e até hoje nós temos essa preocupação, né? Mas o que vai acontecer? E quem morreu? Já foi para o céu ou não? O que vai acontecer com eles? E se a gente morreu, o que passa quando a gente morre, né? E aqui Paulo está só falando assim, olha, não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Porque realmente quando você começa a pensar sobre morte, né, e é interessante que o nome que Paulo traz na Bíblia relatado não é morte, mas sim adormeceu, né? Dormiu. Então não se preocupe quanto aos que dormem, porque às vezes você até acaba, né, não tendo esperança na vida, não tendo esperança para com aqueles que morreram, né? Então ele fala, não seja como eles, né? Que daí você vai viver às vezes até triste, né? Mas sim, devemos crer, né, que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também crermos também que Deus trará, mediante Jesus, né, aquele que neles dormiram. Então, naqueles que aceitaram Cristo, né, e dormiram, né, que morreram, vamos dizer assim, nós temos que crer e se alegrar que eles também ressuscitarão e não ficar presos nisso, né, ficar entristecidos, sofrendo. Então é interessante essa abordagem também ali de mais um ponto ali que Paulo traz, né, essa exortação para os irmãos de Tessalonicenses. E depois, né, no capítulo 5, ele continua nesse mesmo tópico, né, nessa vinda do Senhor, né, o dia do Senhor.
E falando agora sobre os tempos, que muitas vezes a gente fica, tá, mas e aí, quando vai ser? Que dia vai ser? Vai ser de dia? Vai ser de noite? Vai ser na primavera, no outono? Aqui ele tá, o quê? Falando, olha gente, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E o que é esse virá como um ladrão à noite? Não é que vai vir de noite, gente. Um ladrão vem de supetão, vem assim, quando você menos espera. Se você sabe que um ladrão tá entrando, ele não vai entrar, né? Exatamente, você vai ficar preparado ali, tranca a porta. Exato, então o ladrão ele sempre entra naquele momento que ninguém tá esperando, que ninguém tá sabendo, por isso, né, que acontece o roubo, né? E é legal esse exemplo que ele dá, por quê? Porque o ladrão ele só consegue entrar quando nós vacilamos, vamos dizer assim. E aqui tá querendo também dar uma chacoalhada na gente, se a gente for entender um pouco melhor só essa frasezinha no vai virar como um ladrão à noite, de assim, gente, por mais que vocês não estão esperando, esteja sempre pronto. Não espere assim marcar um dia, uma hora, uma data para você estar pronto à porta aqui para quando o Senhor vir já te levar. Não, esteja pronto como se fosse um ladrão entrar, de ele não conseguir entrar na tua casa. Então assim, esteja preparado, porque o dia você não sabe. E ali ele fala, olha, e você vai passar por isso, mas não vai conseguir livrar quem estava, vamos dizer assim, no pecado, porque quem está no pecado vai ser como uma mulher para parir. Ela não consegue escapar da dor de parto, né? Então quem estava ali, deixa, mas você esteja preparado, né? E propague o evangelho para que outras pessoas também estejam preparadas. Mas se vocês ficam aí receosos e tudo, é porque vocês não estão crendo. Vocês são filhos da luz, né? Vocês são do dia. Então permaneçam nisso. E quem é da treva, quem é da noite, fica na noite. Até ele dava o exemplo, né? Quem é sóbrio de noite vai ficar sóbrio. Quem fica bêbado, né? Vai estar bêbado. É assim, vão estar levando um dia normal quando o Senhor chegar. Então só não esteja você embriagado bem nesse dia, né? Seja um cristão de todos os dias. É aquele negócio, o que você faz quando ninguém tá te vendo? Isso pode estar te preparando também para o dia do Senhor. Esteja sempre preparado, sempre pronto, para quando vier você não ficar para trás por um deslize, né, gente? Então é bacana sobre isso. E depois, né, ele vem com essas instruções finais que continua no mesmo tópico, né, para que quando vier esse dia do Senhor, como que vocês têm que estar fazendo. E aí ele fala, olha, gente, levando em conta tudo que vocês estão vivendo, tá tudo bem, mas leve em conta também o trabalho das outras pessoas, né? Ajude, exorte, assim, o seu líder da igreja. Você não fica, às vezes, rebaixando ou menosprezando. Auxilie ele também, né? Esteja à disposição dele. E depois também, quem você tiver como irmão e que tiver ocioso ali, você precisa admoestar ele, né? Incentivar ele para que ele seja mais proativo, conforte os desanimados, auxilie os fracos e seja paciente para com todos. Aqui já entra o quê? Qual é a nossa atitude dentro de uma sociedade? Aqui ele coloca muito também dentro de uma sociedade cristã, dentro da igreja, de como que você deve se portar, né? Com a liderança, com os irmãos que estão ali meio só marcando presença, né? Então é legal essa instrução final, porque às vezes a gente se irrita também com o outro, por não ser tão ativo, por às vezes fazer umas perguntas bestas. Por isso que ele fala, ó, sejam pacientes para com todos, né? Então aqui é sobre essa atitude, né? E tenham cuidado para que você não pague o mal com o mal, né? Mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. E esse pedaço que ele até coloca assim, um para com os outros e para com todos, um para com os outros são seus irmãos, que está ali na igreja, e para com todos seriam os gentios, as pessoas que estão fora da igreja, né? Sejam gentis, né? Não pague o mal com o outro irmão ou outra pessoa, né? Irmão sempre é quem
quem tá em Cristo junto contigo, mas a outra pessoa que não recebeu Cristo, mas seja também respeitoso com ele. Não é porque ele não reconhece algo que você reconheceu que você precisa menosprezar essa pessoa. Não. Sejam gentis, né? Não pague o mal com o mal e cuidem, né? Para com suas atitudes e não fique esperando o dia do Senhor. Esteja pronto todos os dias. E é isso. E até ele termina ali sempre falando sobre oração, né? Ele, no 16, ele fala: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, acho legal essa, como a senhora falou, o título ali, né, que foi colocado, não foi Paulo que escreveu esse título, gente, mas a gente vê que são as instruções finais, né, falando pra gente orar, se alegrar, e o finalzinho ainda no versículo 25, eu acho bacana, né, que ele coloca ali: irmãos, orem por nós, né, então, tipo assim, também esteja, né, orando por nós. Não é uma coisa que eu acho legal, não é aquele que, tipo, nossa, eu já estou bem, né, eu já tenho um relacionamento aqui com Deus mais alto do que vocês, né, então, tipo, eu só tô, né, passando as orientações aqui do que vocês têm que fazer. Mas Paulo também coloca ali numa submissão de, tipo assim, também, né, da mesma forma que a gente aconselha, né, instrui vocês a orarem continuamente, orarem um pelos outros, também esteja, né, orando por nós. E eu acho isso muito bacana. Exatamente. E acho que é isso. Agora sim, o que temos para compartilhar com vocês. Qualquer coisa estamos à disposição. Já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá? E no próximo vamos continuar aí Tessalonicenses, mas vendo a segunda, né? Segunda Tessalonicenses 1, 2 e 3, tá bom? E nos vemos no próximo episódio. Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!